aplaudir e glorificar ao Senhor, meu filho. Toda honra, toda gratidão nesta manhã. Aleluia. Podemos sentar, meus irmãos. Que bom estarmos aqui, um dia atípico, dia de chuva, mas dia abençoado, não é? Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. A todos que largaram, deixaram, né? Na verdade, os seus familiares em casa, com certeza você terá um dia abençoado, logo em seguida, depois da palavra. Amém. Nós, ontem estivemos lá no Jardim Marizal, lá na igreja do Pastor Wallace. Eu estive ministrando para a região, né, para as mulheres da região, para um chá de mulher, um café da manhã para mulheres, algo espetacular. Foi assim, 10, acho que tinha perto de umas 150 mulheres mais ou menos, né, no café da manhã. E foi muito, muito gostoso estar lá, uma região diferente, né, 45 quilômetros daqui. Mas nós estivemos lá adorando o nosso Deus e foi muito especial. Glória a Deus por tudo. Nós vamos estar hoje considerado o Dia das Mães. Obrigada, Pedro. Dia das Mães, que nós achamos que é só esse dia que nós comemoramos. Mas na verdade são todos os dias o Dia das Mães. É escolhido esse dia para que a família se reúna, para que você vai a uma loja e comprar um presente, não é? A pastora Ivone falou sexta-feira, ela disse assim: não dê plástico para suas mães. Eu falei, não dá, né? Para ganhar ferro elétrico, não dá, gente, não dá. É claro que se de repente a máquina de lavar da gente quebra e a gente ganha uma máquina de lavar no Dia das Mães, ótimo, né? Mas é um dia assim que tem que ser um presente especial, apropriado, né? Pode ser um batom, pode ser, né, um creme de mão, não há problema nenhum, mas tem que ter um presentinho pessoal. Glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, nós, mês de maio, nós consideramos o mês da família. Vamos lá, mês da família. E com certeza este mês nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Eu vou estar voltando um pouquinho também para as mães de hoje. E glória a Deus, ontem eu já coloquei uma foto lá com os meus filhos. E a dádiva maior de uma mulher é ter filhos, né? Com certeza. Uns bons, outros nem tanto, uns presentes, outros nem tanto, mas... né? Que bom tê-los, né? E se não tê-los, como sabê-los, não é? Como saber não ser mãe? Mas é precioso. Ontem já recebi a visita de uma das filhas, hoje pela manhã da outra, que me ligou logo cedo, aí vou almoçar com o filho, e com certeza a de Atibaia depois vai me ligar. Os filhos vão crescendo, eles vão tomando os seus rumos, né? As suas responsabilidades, e a gente acaba ficando só. Essa semana o pastor disse para mim, não importa, o que importa é eu e você, a sua mãe já morreu e a minha também. Eu falei, não, mas eu sou mãe, não é? E ele disse, hoje nós saindo pegando o carro, ele disse, mas hoje era para comer todo mundo em casa. Eu falei, peraí, eu não estou podendo cozinhar ainda, né? Faz 15 dias que eu operei os olhos, e o olho direito, e eu não posso cozinhar ainda. Mas o ano que vem é outra história, não é? Eu quero ler com vocês lá no livro de Cantares de Salomão, Cânticos de Salomão, no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. 13 não tão inteiro. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra.
A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Até aí só. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta manhã pelo teu cuidado, por tudo aquilo que já foi feito e será feito neste lugar. Toda honra, toda glória seja a ti. Que a palavra desta manhã seja eficaz nas nossas vidas e esteja falando em nossos corações, nos trazendo uma reflexão das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Sabe, irmãos, nós passamos por tantas fases da nossa vida, né? Umas tão boas, outras nem tanto. Você lembra lá da sua infância? Quantos lembram? Eu lembro dos meus 5 anos, de coisas lá dos 5 anos. O início da nossa vida intrauterina, a gente já tem algumas recordações. Algumas pessoas sofrem rejeição desde a vida intrauterina, mas logo que nascemos, nós temos a nossa vida de descobertas, né? A criança, ela vai mexendo. Por exemplo, se pôr o Miguelzinho aqui no púlpito, ele ainda não mexe, mas daqui a um tempo ele vai tirar todas as flores e vai mexer, né? Porque é descoberta. Não que ele seja função, não é isso, é porque são descobertas. E na nossa vida a gente vai tendo outras fases, né? Na infância, o medo, né? A descoberta das coisas, a descoberta do mundo, as falas diferentes, as palavras diferentes. Eu tenho um neto, o Lourenço, que ele está com 10 anos agora, mas ele fala cada palavra que eu falo, meu Deus, onde ele arrumou essa palavra? Porque ele procura se atualizar. Na adolescência, o que acontece conosco? A mudança de humor, o sono, né? A dor na alma, as incertezas. E nós reclamamos com os adolescentes por que eles agem assim, mas é uma mudança hormonal que estão tendo. E nós não lembramos da nossa adolescência. Quantos lembram aí da adolescência? Eu não lembro da minha, gente. Eu só sei que eu chorava, mas não sei por quê, né? Mas a adolescência é uma fase muito difícil, porque eles não sabem quem eles são, na verdade. E tem dores na alma, dores mesmo. Talvez você olha para um adolescente e você fala, mas sofrendo por quê? Não tem arroz e feijão na panela? Não tem comida? Você não tem roupa? E você não sabe a dor que a pessoa está sofrendo. É dor na alma de transição hormonal. E nós precisamos entender isso. Então as dúvidas, as incertezas, o mau humor, o sono. Você já viu o adolescente como ele tem sono? Ele só quer dormir. Lá para os seus 15 anos ele só quer dormir. E aí vem a juventude. O que acontece na juventude? As dúvidas, as incertezas, as decisões profissionais, acadêmicas, de um namoro, de buscar um namoro, de pensar quando vai se casar, da faculdade que vai fazer. E aí chega a nossa fase, que é de adulto. E aí nós já sabemos o que queremos, irmãos? Não. A gente vai descobrir, quando nós sabemos o que nós queremos, aos 32 anos mais ou menos. Aí você já sabe o que você quer. E aí chega essa fase, você diz, meu Deus, com quem eu casei, não era para ter casado. Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui para essa profissão? Eu me arrependo, se bem que me ajudou muito na questão ministerial. Eu fiz pedagogia, mas deveria ter feito psicologia logo de início. Por quê? Foi ali há alguns anos na faculdade que não me levou muita coisa, né? Aprendi a administração, né? Em relação à vida, mas eu deveria ter feito outra coisa. Então, quando nós chegamos à idade adulta, a gente vê que muitas coisas nós não deveríamos ter feito.
Então nós temos o que? Experiências boas e outras nem tanto. E aí a Bíblia nos fala, no livro de Provérbios, de uma mulher, lá no capítulo 31, versículo 25, que ela se alegrará com o seu futuro. Será que nós estamos nos alegrando com o nosso presente? O que está acontecendo na nossa vida? Será que a nossa família é constituída em amor? Será que exala o amor de Deus dentro da nossa casa? Não, pastora, mas o meu marido é assim, assado, meu filho é assim, assado. Não importa quem sejam, porque o amor tem que exalar de dentro de nós. Nós que somos responsáveis por este amor. Ah, mas ele não merece tanto assim. Merece de você. O amor que você deve estar exalando. E aí esse trecho que nós lemos de Cânticos está falando a respeito de estações, de clima. Nós estamos hoje vivendo um outono aí, mas eu quero falar da primavera, que é uma estação de preparo, onde nós semeamos e depois nós colocamos a semente lá para estar pensando em ela frutificar, mas sabemos que elas irão frutificar. E na nossa vida é a mesma coisa. O que nós estamos plantando na nossa vida? Vamos analisar isso e pensar o que é que eu estou plantando para o meu futuro. E na verdade a primavera, da qual nós plantamos lá, vamos fazer uma analogia das estações do ano para a nossa vida cotidiana. E nós olhamos para a primavera e nós sabemos que essa fase é de nós plantarmos alguma coisa. E o que é que você tem plantado no seu dia a dia? Tem gente que planta situações e aí ela vai colher mais para frente e nem lembrar por que ela está colhendo, não é? E aí nós vemos também que nesta época de primavera é momento de nós estarmos planejando e fazermos um novo roteiro na nossa vida. Não vivemos na mesmice. Ontem eu estive dizendo lá que tem mulher que faz bife acebolado todos os dias, porque ela não sabe fazer outra coisa. Ou ela faz ovo frito ou ela faz bife frito. E nós precisamos estar reinventando a nossa vida todos os dias, mudando a nossa história, mudando o nosso roteiro, porque se nós ficarmos no nosso ritual o tempo todo, o que vai acontecer? A nossa mente não vai estar mudando alguma coisa. Nós temos uma questão muito importante no nosso cérebro, que são as conexões neurais, né? Que são os neurônios. Eles fazem conexão. Mas só que acontece o seguinte: quando nós vamos envelhecendo, essas conexões elas vão enfraquecendo e elas se rompem. E aí você vê a pessoa contando a mesma história o tempo todo. Aí você diz: meu Deus, essa pessoa está repetindo de novo a mesma história, né? E aí eu sempre estou dizendo: se eu já te contei essa história, pede para eu parar na hora, porque eu não quero ser repetitiva, né? Porque a minha conexão ela tem que estar inteira. Eu não posso estar repetindo as coisas. Como é que nós mudamos essas conexões neurais? Como é que nós fortalecemos? Fazendo coisas diferentes todos os dias. Todos os dias. Se você faz uma arte, mude a arte, né? Mude o tipo de comida, mude o teu roteiro, muda a chegada em casa. Se você vai pela mesma rua, muda a rua, para que as tuas conexões neurais sejam fortalecidas. E o que a primavera nos dá também a direção? De deixarmos que algo lá do passado nos prenda e que a gente corra para o futuro. Qual o seu futuro? Será que é dormir à tarde, todos os dias, quando você já está aposentado ou aposentada? Aí você fala: quem me dera, porque a minha vida é trabalhar, não é? Mas não pode ficar dormindo à tarde, não. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na primavera, o nosso espírito é renovado, a promessa de Deus se cumpre na nossa vida após o inverno, que logo nós estaremos entrando aí nessa estação.
é desfrutar da brisa e do refrigério da alma. E aí vem o verão. O que acontece no verão? Todo mundo se preparando para ir para a praia, não é? Ah, que gostoso estar lá na praia. Oh, meu Deus. E a gente precisa estar pensando como é que vai ser o nosso verão. É uma estação de euforia, de realizações, de desafios. E aí nós podemos pensar que o verão pode acontecer no inverno. Eu estar eufórica, eu estar solta no verão, para que eu esteja melhor. No verão os dias são mais longos, há muita chuva, né? Mas a gente sabe que tem também exaustão, calor, e a gente fica fadigado. Mas nós podemos olhar que precisamos aproveitar o verão da nossa vida, que pode ser no inverno ou no outono. Qualquer fase, qualquer época da vida. E aí, o que é que você tem produzido na sua vida, nas estações da sua vida? Vivemos estações da infância, da juventude, da adolescência, da fase adulta, da fase da menopausa, da fase da andropausa, que é para os homens, na fase da idade maior. Então nós temos algumas fases da nossa vida. E o que nós precisamos pensar? Realizar na nossa vida, em qualquer fase da nossa vida. Colhermos o que nós plantamos o tempo todo. Guardarmos o que é bom, o que nós aprendemos a vida toda. Porque sabe o que acontece? Por causa das conexões neurais que vão enfraquecendo e rompem, tem coisas que a gente esquece no meio do caminho. Sabe? Você esquece a receita daquele bolo que você fazia. Você esquece daquelas piadinhas inteligentes que você fazia. Você esquece de versículo bíblico que você tinha gravado na sua mente. Você esquece de palavra que foi ministrada aqui na igreja. Você esquece da canção inteira que você sabia de cor. Porque as conexões neurais estão enfraquecendo. E precisamos alimentar os nossos neurônios. Então o que precisamos fazer? Amar as pessoas, amar a si próprio, né? De uma forma muito grande, olhar para o espelho e dizer: ah, como eu sou abençoada, ah, como eu sou amada pelo Senhor, ah, como eu me amo. Tem gente que não gosta de si. Tem gente que não gosta da sua cor, tem gente que não gosta do seu cabelo, tem gente que não gosta da sua pele, tem gente que não gosta do seu corpo, mas Deus nos fez criatura e feitura dele, meus irmãos. E nós precisamos nos amar, né, de uma forma eficaz. Eu não estava me amando cheinha não, meus irmãos, por isso que eu caí e emagreci. Vamos emagrecer, não é? Então, precisamos pensar o que é que não está bem em nós. O que é que eu preciso melhorar? Melhorar a minha pele? Vou cuidar um pouquinho. Melhorar o meu cabelo? Vamos cuidar um pouquinho. Não precisa de tanto dinheiro assim. Então, esse amar a si próprio é cuidar da mente, do corpo e do espírito. Como você tem se alimentado espiritualmente? Só nos domingos de manhã? Só nas quintas-feiras ou nas terças-feiras que você vem na oração? Não, meus irmãos, são todos os dias. É pôr uma canção para ouvir, é ler a palavra, é ler um bom livro, né, que nos remete a Deus, e fazer a diferença nas nossas vidas. E as pessoas olharão para nós e verão Cristo em nós. É fazer a diferença. Então cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Você não está aqui no mundo por acaso. Deus não te formou através de uma relação sexual dos seus pais por nada. Ah, eu quero ter um filho. Não, Deus tinha um propósito. 4 milhões de espermatozoides naquele dia estavam caminhando para a vida intrauterina, mas você foi o escolhido. Aleluia! Nós fomos escolhidos. E aí tem mãe que diz: ah, eu não desejava esse filho.
Não, era ele que era para vir, não era outro não. Então nós precisamos entender o plano de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. A pastora Ivone falou muito sobre o propósito de Deus logo que ela começou o culto. O propósito de Deus de nós estarmos vivendo sem músico. O propósito de Deus de nós estarmos vivendo sem um grupo de louvor formado. O propósito de Deus de estarmos agora no eu paro. Agora eu tenho que fazer a reflexão. Por que eu estou vivendo essa história? No outono, meus irmãos, nós vemos o que? As folhas estão caindo, as árvores ficam feias, não é? Você olha para as árvores, já estão tudo minguadinha. Eu olho lá para minhas plantinhas, que não tenho tantas agora por causa do espaço, e eu já vejo folha amarelando. Eu falo, será que está precisando de vitamina? Não, é outono que chegou. Então é a estação das perdas. E nós passamos por essa estação na nossa vida. Perdemos cônjuges, perdemos filhos, perdemos amigos, perdemos questões financeiras, perdemos talvez o convívio de algumas pessoas. E aí é uma estação bem difícil que nós vivemos. Mas existem benefícios no outono. O que acontece? Pensamos no caldo verde, não é? Pensamos na feijoada. Pensamos porque o clima está apropriado. Então os benefícios do outono, além da alimentação ser mais quente, também as folhas começam a nascer verdes. Caem, mas existe uma questão que eu vou estar falando do inverno, que acontece em relação às folhas caírem. Um autor chamado Mário Simões, ele diz assim: seus sofrimentos no presente serão seus ensinamentos no futuro. E às vezes a gente vê alguém testemunhando aqui, falando do que viveu a sua história e o quanto isso significa no dia de hoje. Quem tem história para contar, tem experiência para dar para outros. E nós precisamos entender isso. E aí vem o inverno. O inverno é uma estação de reparo, né? As folhas estão secas, sem vida, com aparência de morte, que estão todas mortas, não é? A gente olha para as árvores e diz, nossa, essa morreu. Não, está acontecendo um processo dentro dela, um processo. E dentro das nossas vidas, esse processo também está acontecendo. Às vezes estamos aparentemente fazendo uma reflexão na nossa vida de um inverno que nós estamos passando, um momento difícil na nossa vida, mas a gente precisa olhar que atrás, depois de um grande vento forte, há uma nova estação para as nossas vidas. Período de cuidar de nós, é um período de tratar talvez da alma ferida, é um período de nós estarmos renovando as nossas forças. É um período de hibernar, não é? De ficar quietinhos. Mas precisamos entender isso, o plano de Deus. Eu sempre tive um pouco de resistência a chale ou cobertinha no sofá. Sabe aquela história de você se cobrir e ficar meio ali aconchegado no sofá? E as minhas filhas sempre disseram, a Geise e a Sara, sempre disseram, mãe, mas é tão bom uma cobertinha no sofá, cobrir as pernas, tal, você que às vezes à tarde está fazendo alguma coisa. Não, fica uma bagunça no sofá, e eu sempre resisti isso. Passou-se o tempo, a história aí, e aí eu comecei a comprar cobertinha leve. Falei, eita nós, vou entrar na história da coberta no sofá. E é tão bom, né? Aí eu falo, não, ninguém vai chegar aqui. Se chegar, eu enrolo correndo e põe em quarto. Né? Mas comecei a fazer isso. E aí, quando nós fizemos 50 anos de casada, a minha sobrinha me levou uma bela de uma manta. Tia, isso aqui é para você se cobrir no sofá. Falei, pronto, aí concretizou a história para viver esse novo tempo de inverno. E nós precisamos olhar para as estações e ver o que é que Deus está falando para nós através das estações. Estamos vivendo um outono? Talvez seja o momento que nós estamos vivendo. E olhando para
para a natureza, nós vemos que a criação do Senhor, ela foi perfeita e nós precisamos observar, contemplar a sua criatividade a respeito. Como Deus é precioso, né? A gente vai lá para Manaus e lá não existe 4 estações, existe só verão e inverno. O inverno é um calor intenso, gente, que vocês não têm ideia, mas chove muito, é o inverno deles. E talvez quando eles vêm para cá e eles falam, nossa, que estranho, né? As nossas estações aqui que mudam, porque eles vivem essa história. Mas Deus é criativo em tudo isso, Deus é precioso. E aí nós olhamos para as estações e nós começamos a olhar para a nossa vida espiritual. Devemos lembrar que todas as estações que nós passamos, são completas no Senhor. É por Ele, nele florescemos, nele frutificamos, nele nós cresceremos, nele nós nos alimentamos e para Ele nós voltaremos. Aleluia, aleluia. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. E aí Deus nos criou também mulheres para as mães agora, mulheres fortes, né? A Bíblia diz claramente sobre isso, que a mulher, ela, lá no Provérbios 31, diz que ela prepara a roupa para o inverno, ela pensa em cada detalhe. O que acontecia conosco quando tínhamos os filhos pequenos, ou quem tem filhos pequenos? Você primeiro prepara a alimentação do seu filho, depois você pensa em você. E aí eu quero dizer, principalmente para as mães mais novas aí, pensar em você também, olhar para você, começar a refletir sobre isso, porque os filhos, eles vão caminhar, lá para frente eles vão embora, lá para frente eles vão viver as suas histórias, as suas vidas, né? Filho não vai chamar para você para andar no banco de trás do carro, viu? Entenda isso. Muitas vezes não vai acontecer isso. Mas nós precisamos estar vendo que nós somos fortes, né? Temos uma fortaleza. A palavra de Deus diz que a mulher é um sexo frágil. Frágil em questão de peso, de resistência. Mas hoje tem muita mulher forçuda aí, viu? Carregando peso mais que homem, né? Mas quanto a essa fragilidade, é claro que nós somos, mas no caráter, na firmeza do dia a dia, nós somos fortes. E nós fomos criadas não para desistir, não para viver os momentos difíceis e não para murmurar. Não, né? Eu quero contar uma historinha para vocês de um homem que usava o sapato Vulcabras. Quem é dessa época? Jesus! Você denunciou a tua idade. Vulcabras. Era um sapato meio pesado, mas era de borracha, né? E ele durava. E o homem chegou no vendedor e pediu: eu quero um sapato 38. O vendedor olhou para o pé dele, mas sua calça 40. Não, mas eu quero 38. E aí o vendedor foi obrigado a vender, vendeu 38, o homem saiu. Passou-se um ano, o homem voltou: eu quero outro sapato do Cabras, número 38. Meu senhor, mas sua calça 40. E o senhor precisa levar o sapato de acordo com o seu pé. Não, eu quero 38. O vendedor ficou meio, né? Aí passou-se um ano, de novo o homem chegou lá e pediu o sapato 38. E o vendedor falou: não, mas hoje eu vou perguntar, senhor, o senhor usa 40 e o senhor está pedindo 38? Que história é essa? Ele falou: não, é o único jeito de aliviar a minha dor e a minha tensão. A hora que eu chego em casa, de não ouvir tanta minha mulher murmurar e falar, eu tiro o sapato e sinto um alívio grande. Olha, gente, que nós não estejamos usando sapato 2 números a menos.
Porque o lar, a história do nosso lar precisa haver comunhão, paz, alegria, sorriso, né? Tem gente que não mostra os dentes para a esposa ou para o marido. E nós precisamos nos alegrar, brincar com a vida, né? A vida é boa e nós precisamos. Quantas vezes você tem elogiado as pessoas da sua casa? Quantas vezes você tem dito: poxa, a sua comida está maravilhosa. Olha, você está bonita ou bonito hoje. Eu vi a Renata falando isso no Pedro, domingo passado. Ou foi domingo passado ou retrasado? Ela disse: olha, o homem mais bonito. Falei, maravilha, glória a Deus, né? E precisamos estar elogiando, meus irmãos. Não é um elogio falso, mas algo que muitas vezes está embutido dentro de nós e nós não conseguimos falar. E precisamos abrir a nossa boca, né? E aí a mulher de Provérbios, que nós estamos referindo um pouquinho, ela é uma mulher que veste vestidos de dignidade e fortaleza e se alegrará com o seu futuro. Mas eu quero encerrar a minha palavra nesta manhã e dizer: se alegre no dia de hoje, na estação que você está vivendo, no ano de 2026, no maio de 2026. Se alegre com o que o Senhor está dando. Está ruim, mas vai passar os ventos fortes, a tempestade vai passar. Você não vai continuar no inverno ou no outono. Virão a primavera com o novo processo das folhas verdes, e Deus vai estar nos abençoando. Concluindo a minha palavra, somos a criação perfeita de Deus. Ele conhece cada célula do nosso corpo, Ele conhece cada fio do nosso cabelo, mas a responsabilidade é nossa de cuidar desse corpo, disso. Olhe para o seu prato lá, o que tem ali? Será que é alimento saudável? Será que é bom para o seu corpo? Será que o tempo que você está dormindo é bom para a sua mente? Será que o que você está lendo é bom para o seu espírito? Será que a amizade que você está tendo é boa? Então nós precisamos o quê? Ter a responsabilidade em tudo que nós fazemos. Sempre refletirmos o que temos feito na nossa vida. Será que tem sido erro? Será que tem sido coisa boa? Pensarmos no nosso futuro. Onde é que eu erro? Onde é que eu acerto? E sempre nos permitirmos de voltar atrás quando nós erramos. Então me alegro no Senhor neste dia e no futuro que virá. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres dessa igreja e para quem está assistindo o vídeo. Deus abençoe. Aleluia.